Boa noite. Hoje é noite, tá? Hoje estou fazendo a noite, né? Estamos aqui de volta com o livro Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje com o capítulo 104, a espada simbólica. Vamos ver o que diz Jesus, né? Não cuideis de vir trazer a paz à terra. Diz que não veio trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada. Né? Isso mexeu com muita gente, porque Jesus pregava a paz, pregava o amor, pregava tudo isso. Mansidão, né? Ele sempre manso, sempre calmo, tranquilo. E ele fala isso, que veio trazer a espada, o pessoal assustou. Isso está em Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino. Ainda perturbam-se com isso aí. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado na expressão comum. Ter paz significava haver atingido garantias exteriores. Garantias exteriores é garantia deste mundo, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, homens e mulheres, né? Apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Quer dizer, a pessoa ficava ali deitada, aquele espreguiçadeiro ocioso, uma pessoa de um lado e outra do outro, abanando, né? E as mulheres punham uvinha na boquinha, vinho, frutas, sucos, tudo ali, alimentação, tudo vinha na mãozinha. E a pessoa estava ali se acabando. Pensava que estava em paz, estava se acabando, porque a ociosidade mata também, né? Então, ainda hoje tem muita gente que gosta disso, que gosta de ficar de barriga para cima, né? Às vezes tomando uma cervejinha, comendo ali um pernil, uma coisa assim, um costelão, uma coisa desse tipo, né? Mas vamos lá. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo, dessa raiz. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento, a espada que Jesus falou que veio outra vez, espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Era a única guerra de Jesus. É pela paz, é pelo conhecimento divino, pelo conhecimento interior, né? Nada externo. O Mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra desde o seu ensinamento primeiro. E primeiro foi formada à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. A gente viu aí que ele sofreu muito, foi crucificado, foi humilhado, cuspido. Nossa, nem é bom falar disso. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Ai daqueles. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado do princípio da paz. E com razão. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo a si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses nas mais perigosas situações da terra encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, que sejamos bons e sinceros, e não ociosos ou maus, né? Emmanuel nos traz uma
reflexão sobre a espada deixada por Cristo em função de seus ensinamentos revolucionários. Conhecíamos aquela encontrada no capítulo 23, Estranha Moral, de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 11 e seguintes, em respeito à passagem evangélica, encontra em Mateus 10, capítulo 10, versículos 34 e 36. Isso. Naquele capítulo, Allan Kardec nos esclarece sobre o digladiamento existente entre os cristãos da mesma família, na mesma casa, na mesma família, em que podemos encontrar até hoje, né? Irmãos contra irmãos, filhos e filhas contra pai e mãe, brigando pela supremacia da interpretação dos ensinos de Jesus. É uma discussão ferrenha isso aí, tá? Uns são católicos, outros são protestantes, outros são espíritas, outros são de religião africana, outros são... E tudo é uma coisa igual, dependendo de você saber quem você é, para onde você, de onde você veio, para onde você vai, e cumprir o Evangelho de Jesus, né? Isso esclarece o codificador, é muito normal, já que uma ideia revolucionária é seguida do debate entre os seus adeptos. E por questões de orgulho e vaidade, muitas vezes alguém estabelece a sua opinião como sendo a verdade absoluta. E assim a dissensão ocorre no grupo. Tudo isso porque foi dito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você reparar, Pilatos, em certo momento, pergunta a Jesus. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim, o que é a verdade? E Jesus olhou para ele, teve pena, teve dó, sabia que ele não entendia, só abaixou a cabeça. Nem respondeu o que era a verdade. Então a verdade é uma coisa que a gente não deve abusar muito dela não, né? Não deve abusar muito não. Segundo Emmanuel, não existe paz sem esforço redentor do espírito pela sua libertação dos processos automáticos e viciados e adquiridos ao longo de sua vida espiritual. Não existe. Que saibamos embainhar a nossa espada contra nós mesmos em busca de nossa paz redentora e não contra o nosso próximo, respeitando a sua liberdade de crença e estágio evolutivo para compreender a verdade proveniente do Cristo. Evolutivo por quê? Porque nós não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo planeta, um planeta de provas, expiações e provas, passando por um planeta de regeneração, mas que tem espíritos, pode não acreditar, a gente muito atrasado, mas ainda tem espíritos mais atrasados que a gente aqui na Terra, né? Mas que Deus nos abençoe, nos ajude, nos proteja muito, né? Que Jesus esteja sempre batalhando com a gente, para a gente entender essa espada que ele veio trazer. E essa verdade aí que é complicada, né? Complicada porque a verdade cada um tem a sua, mas vamos lá. Então fiquem com Deus, um forte abraço, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, beijo, amo todos vocês.